Algo silencioso está acontecendo dentro de você agora mesmo. Não é espiritualidade, nem ciência, nem conspiração. É algo mais profundo, mais íntimo. Um processo que não pede sua crença, apenas sua atenção. Talvez você já tenha sentido um leve desconforto ao olhar o mundo como se algo estivesse fora do lugar, como se a realidade tivesse se deslocado alguns milímetros para o lado e ninguém mais tivesse percebido. Há uma separação em curso, invisível, mas implacável. Ela não divide pessoas por classe, país ou ideologia. Divide por frequência, uma vibração que atravessa a biologia humana como um código secreto, sendo reescrito célula por célula. Alguns já sentem isso como inquietação, outros como um chamado. A maioria ainda dorme. Pare por um instante. Pense no que acontece quando lê uma manchete alarmante, quando o medo é empurrado em sua direção como uma moeda antiga repetindo o mesmo valor de sempre. O que desperta em você? Raiva, ansiedade ou uma estranha serenidade, como se algo dentro de você observasse o caos de longe, entendendo que há um propósito escondido atrás da desordem. E quando o silêncio o cerca, aquele silêncio absoluto da madrugada, o que você ouve? É apenas o vazio ou um som quase imperceptível, um zumbido puro, interno, que parece vir de dentro do próprio crânio? Não é imaginação, é sintonia. É o corpo tentando alinhar-se com uma nova onda, como se o planeta inteiro estivesse mudando de estação. Alguns sentem isso no coração, outros nos sonhos. São sinais sutis, uma fadiga que não se explica, uma sensibilidade crescente à dor dos outros, uma empatia tão intensa que chega a doer. Não é fraqueza, é adaptação, é o sistema nervoso aprendendo uma nova linguagem. Os antigos já falavam disso, chamavam de ascensão, de transição, de despertar. A ciência moderna, cautelosa, começa a perceber alterações incomuns nas frequências cerebrais, nas respostas celulares, nos campos magnéticos da Terra. Algo está acontecendo, e desta vez, não é lá fora, é dentro. A Terra pulsa diferente. Seu batimento vibracional, antes constante, agora se acelera como se o planeta estivesse respirando mais fundo. Essa mudança está exigindo que cada organismo, cada mente, cada consciência, escolha entre dois caminhos: resistir ou adaptar-se. O primeiro sente o peso da densidade antiga, o medo, o conflito, a necessidade de controle. O segundo sente a leveza de algo novo, mesmo sem entender o que é. E nesse instante silencioso, entre o velho e o que está nascendo, o verdadeiro teste começou. Não se trata de crença, trata-se de biologia. E o corpo sempre sabe antes da mente. Pense em uma velha casa construída há séculos, com fios antigos escondidos nas paredes, projetados para uma energia suave, previsível. Por muito tempo, essa estrutura funcionou perfeitamente. Luzes estáveis, conforto garantido, rotina preservada. Mas então, de repente, uma nova corrente começa a atravessar os cabos. A tensão aumenta, o sistema inteiro vibra. As lâmpadas piscam, o ar cheira a metal aquecido. É exatamente isso que está acontecendo agora dentro de milhões de corpos humanos. A nova frequência que a Terra emite não é percebida como evolução para muitos. É sentida como ataque. Um ruído invisível que pressiona o sistema nervoso. Uma corrente elétrica que percorre os músculos, a mente e as emoções. Por isso, há dias em que você acorda com o coração acelerado, mesmo sem motivo. Há uma ansiedade que não vem de fora, mas que se espalha como se o mundo estivesse à beira de algo indefinível. O corpo reage como se precisasse lutar ou fugir. Mas de quê? Pessoas relatam insônia, cansaço constante, palpitações, uma fadiga que o café não resolve. A medicina chama de estresse crônico, o que não deixa de ser verdade. Mas há algo mais profundo. Um detalhe sutil que escapa às explicações convencionais. O sistema biológico humano está tentando se ajustar a uma voltagem maior. E, enquanto isso acontece, os sintomas se tornam gritos de adaptação. Olhe ao redor. Quantas vezes por dia você vê alguém tentando escapar de si mesmo? Rolando a tela sem parar, buscando distração, ingerindo mais do que precisa, consumindo qualquer coisa que silencie o zumbido interno. É como se a humanidade,
sentindo a frequência subir, buscasse formas desesperadas de aterrar-se de novo, se entorpecer para não ouvir o ruído crescente. Cada vício, cada compulsão, cada explosão de raiva é, na verdade, uma tentativa inconsciente de desligar o transmissor. Mas o paradoxo é cruel. Quanto mais se luta contra o novo pulso, mais ele se intensifica. E o resultado é um colapso emocional coletivo. Ansiedade, depressão, medo constante, ataques de pânico. As pessoas acreditam que estão reagindo ao mundo, à política, à economia, à incerteza. Mas, na verdade, estão reagindo a uma transformação interna que não compreendem. Tentam trocar lâmpadas que piscam sem perceber que o problema está nos fios. O corpo humano sempre foi o espelho do planeta. E agora o reflexo está se rompendo. As doenças autoimunes, os distúrbios inflamatórios, o colapso dos sistemas nervosos, são manifestações de uma biologia que está sendo forçada a evoluir. Não é punição, é processo. Só que o processo dói. Enquanto isso, há outros que caminham pela mesma rua, mas percebem algo diferente. Para eles, o aumento de energia não causa ruído, traz clareza. Sentem o mesmo calor no peito, mas não o confundem com medo. Sentem o mesmo zumbido, mas o interpretam como orientação. Há um pequeno grupo de humanos que começou a perceber que o desconforto não é uma falha, é um convite. E é nesse ponto que a separação começa a se revelar, não como uma catástrofe, mas como uma escolha silenciosa que cada corpo faz todos os dias: resistir à corrente ou aprender a conduzi-la. Para alguns, o que chega não é uma sobrecarga, é um chamado. A mesma energia que fragmenta uns, desperta outros. É como se uma parte da humanidade começasse a decifrar um idioma que sempre existiu no ar, mas que até agora ninguém sabia ouvir. Essas pessoas não resistem à nova frequência. Elas respiram com ela. Suas células parecem reconhecer a vibração como algo familiar, um retorno à origem, não uma ameaça. É um processo silencioso e invisível, mas profundamente real. Elas não estão sendo atacadas, estão sendo ativadas. Os antigos diriam que seus corpos se tornaram templos de luz, mas não há misticismo nisso. Há adaptação. A biologia, antes estática, começa a reprogramar-se. Sequências genéticas antes adormecidas se acendem como fios de cobre sob tensão. O sistema nervoso se refina, criando caminhos que antes não existiam. Há uma nova sensibilidade no ar. Sons, cores e emoções parecem ganhar densidade. O mundo, antes opaco, torna-se transparente, como se a realidade tivesse sido polida por dentro. Mas será possível que o corpo humano esteja realmente mudando? E o que a ciência chamou de lixo genético seja, na verdade, um arquivo esperando o momento certo para ser aberto? E se o momento for agora, esses novos humanos, chamemos de luminares, começam a reagir de outra forma às pressões do mundo. Diante do medo coletivo, não se retraem, observam. O caos não os consome, apenas os instrui. Percebem o noticiário, as crises, os gritos sociais como ecos de um velho sistema que se desintegra. Não é indiferença, é lucidez. Há uma serenidade ativa, uma clareza que vem do corpo, não do pensamento. E, curiosamente, essa calma contagia. Onde um luminari entra, o ar parece desacelerar. Às vezes eles ouvem o som, um zumbido sutil, um tom puro que vibra como uma linha tênue dentro do crânio. Não é doença nem alucinação, é a biologia traduzindo luz em som. É o corpo funcionando em outra banda de frequência, como se a consciência tivesse passado a sintonizar a própria presença. Um som que não vem de fora, mas do encontro entre carne e campo. Você já percebeu isso? Aquele silêncio noturno que não é silêncio, mas uma vibração. E se não for o mundo ficando mais barulhento, mas você ficando mais sensível? Essa sensibilidade tem um custo. A empatia dos luminares não é emocional, é física. Eles sentem o que o outro sente, literalmente. Uma dor em um amigo repercute em seu peito. Uma tristeza coletiva pesa sobre seus ombros. No início, é um fardo. Depois, um poder. Quando aprendem a usar essa conexão, tornam-se transmissores de harmonia. Curam sem tocar. Comunicam-se sem palavras. Sentem sem julgar. São antenas vivas de uma consciência maior.
Uma rede silenciosa que começa a se formar entre os que despertam. De repente, nada do que era confortável continua sendo. Empregos baseados em rotina se tornam insuportáveis. Conversas vazias perdem o sentido. Alimentos pesados soam como ruído dentro do corpo. Há uma busca quase instintiva por leveza. Não fuga, mas coerência. A carne quer luz. A mente quer verdade. O coração quer propósito. O que antes sustentava a vida agora parece apenas um eco. Mas será que essa transformação é para todos? Ou há algo que separa os que se alinham dos que resistem? E se essa escolha não for consciente, mas vibracional? Um ajuste interno que acontece quando o medo cessa, mesmo por um instante? O cérebro, diante dessa mudança, também se redesenha. A lógica linear perde espaço para uma inteligência mais ampla, intuitiva, circular. A criatividade se intensifica. Ideias surgem inteiras, como se viessem de um campo coletivo. O pensamento não é mais uma sequência, é uma rede. O raciocínio se mistura à percepção. E o resultado é uma nova forma de compreender, não pela análise, mas pela vibração. O processo, porém, não é romântico. É confuso, solitário e, às vezes, devastador. O velho eu precisa se dissolver para dar lugar ao novo, e essa dissolução dói. É o casulo fechando-se ao redor da lagarta antes de a asa nascer. O caos interno é o preço da metamorfose. E ainda assim, há beleza nisso. Porque em meio à incerteza, algo silencioso cresce. Uma confiança inexplicável de que tudo está exatamente onde precisa estar. A dor vira passagem. O medo, sinal. E o corpo, uma ponte entre dois mundos. O que está morrendo e o que está prestes a nascer. Dois caminhos. Duas humanidades emergindo do mesmo chão. Uma presa em sobrecarga, vibrando na frequência do medo. A outra, em expansão, aprendendo a traduzir a nova luz. Mas o que define o rumo de cada um? Seria o DNA, o acaso, o destino? Nada disso. A resposta é mais simples e, ao mesmo tempo, mais implacável. É uma escolha. Só que não uma escolha feita uma vez. É uma escolha que se repete a cada pensamento, a cada reação, a cada respiração. O grande filtro não está nas estrelas, mas dentro daquilo que criamos. O catalisador dessa separação é o ambiente de informação que envolve o planeta. Uma teia invisível que modela emoções, hábitos e crenças. Imagine a consciência humana como um vasto oceano pulsando sob o sol. A nova frequência tenta aquecer essas águas, elevar seu ritmo, acelerar a vibração coletiva. Mas há uma tampa fria sobre a superfície. Um tampão criado por séculos de condicionamento emocional. Essa tampa não é uma entidade oculta, mas uma máquina alimentada por atenção. Ela tem um nome simples e onipresente: mídia. Não é teoria conspiratória, é pura observação de sistema. O medo é o produto mais rentável da história. Ele prende, vicia, vende. É a emoção com maior poder de retenção de público e o mais eficiente combustível para o consumo. Cada noticiário que exalta o colapso, cada rede social que premia o conflito, cada publicidade que reforça a sensação de insuficiência, opera no mesmo mecanismo: manter o ser humano vibrando baixo, ansioso, carente, desconectado. Mas por que aceitamos isso como normal? Por que a dor passou a ser entretenimento? A resposta está no reflexo. O sistema aprendeu a espelhar o próprio ruído humano. O medo cria audiência. A audiência gera lucro. O lucro reforça o medo. Assim, a humanidade construiu sua própria cela vibracional. Um ciclo de estímulo e resposta que aprisiona a biologia em alerta permanente. A cada rolar de tela, a cada discussão inútil online, a cada notícia consumida sem pausa, o corpo acredita estar em perigo. A química do pânico se torna rotina, e o sistema nervoso, exausto, se mantém preso na luta eterna entre fuga e sobrevivência. É por isso que tantos sentem um peso invisível. O ar parece mais denso, o tempo mais curto, a mente mais saturada. Esse é o efeito da tampa fria sobre o oceano da consciência. Ela congela o movimento, impede a ascensão da frequência. Para os que ainda operam no modo antigo, o medo é o oxigênio. Para os que despertam, é veneno.
Você já sentiu essa diferença? Já percebeu o corpo reagindo a uma manchete, a uma discussão, como se algo interno gritasse, não? Os que estão despertando não suportam mais esse ruído. Não é resistência moral, é reação biológica. O corpo literalmente rejeita a frequência de medo. Notícias que antes apenas irritavam agora parecem fisicamente agressivas. O coração acelera, o estômago se contrai, a mente tenta desligar. É como se cada célula gritasse: isso não é verdade. O sistema nervoso começa a operar como um radar vibracional, capaz de perceber a intenção por trás das palavras, a energia oculta nos discursos. O corpo se torna bússola moral. Alguns chamam isso de sensibilidade extrema, outros de despertar. Seja qual for o nome, é irreversível. Uma vez que se percebe a estrutura da manipulação, ela deixa de ter poder. O medo perde o sabor, o drama perde o fascínio, e a atenção, esse recurso sagrado, volta a ser escolha consciente. Mas o que acontece quando você retira a atenção do medo? Quando não alimenta o ruído? Algo extraordinário. A tampa começa a rachar, o oceano volta a respirar. Cada pessoa que escolhe não reagir ao estímulo do pânico, que desliga o noticiário, que se recusa a lutar guerras digitais, e redireciona o foco para algo criativo, construtivo, vivo, cria uma fenda de luz no sistema. É pequena, invisível, mas suficiente para que a nova frequência entre. E é assim, uma decisão de cada vez que o mundo começa a mudar. O corpo percebe antes que a mente compreenda. Onde você coloca sua atenção, você coloca sua energia. E aquilo que você alimenta cresce. A cada escolha feita entre o medo e a clareza, entre o ruído e o silêncio, entre o reflexo e a consciência, o universo registra uma coordenada vibracional e talvez sem perceber, cada um de nós esteja votando, não em governos, mas em realidades. A cada vez que você escolhe desligar o ruído, algo muda. Quando caminha em silêncio pela natureza, quando ouve uma música que o eleva, quando conversa de verdade com alguém que ama, quando agradece em vez de reclamar, você não está apenas se acalmando, está votando. Está alinhando sua frequência ao sol, permitindo que a nova energia atravesse o corpo e reprograme suas células. É simples, mas é tudo. A grande separação não acontece em laboratórios nem templos. Ela acontece aqui, no instante em que você decide onde colocar sua atenção. Vivemos uma guerra invisível, uma guerra de frequência. Cada distração é uma bala, cada instante de presença é um escudo. Você é o soldado e o campo de batalha ao mesmo tempo. Carl Jung previu este momento com precisão. Forças surgiriam para materializar todos os pensamentos, tentando nos convencer de que o drama do mundo físico é tudo o que existe. E essa é a última prova. Lembrar que não somos os personagens do enredo, mas os autores do roteiro. Mas como agir dentro desse campo? Como atravessar o caos sem ser arrastado por ele? A resposta não está em fuga nem em crença, mas em prática. Se você sente que faz parte da nova frequência, se algo em você reconhece esse chamado, então precisa de um protocolo claro, quase biológico, para estabilizar a transformação. Primeiro, pare de alimentar o ruído. Tudo o que você consome se torna parte de você. E isso vale mais para a informação do que para o alimento. O que entra pelos olhos e ouvidos molda o que você sente e cria. Por 30 dias, elimine o noticiário, a enxurrada de indignação e pânico. Se algo for realmente importante, chegará até você. Cuide de seu espaço digital como quem cuida do próprio sangue. Limpo, vital, essencial. Elimine de suas redes tudo o que o reduz, divide ou esgota. A informação deve nutrir, não envenenar. Pense por um instante. O que aconteceria se coletivamente milhões de pessoas simplesmente parassem de reagir ao medo? E se, em um mesmo dia, o planeta inteiro respirasse sem ruído? O segundo passo é preparar o corpo, porque ele é a antena dessa nova transmissão. Nenhum sinal é claro se o receptor está sobrecarregado. O primeiro exercício é o silêncio. 10 minutos por dia. Sem música, sem telas, sem vozes. Apenas presença. O silêncio não é vazio, é recalibração.
É o intervalo em que o sistema se reorganiza, como uma máquina que reinicia para aceitar um novo código. Depois, conecte-se fisicamente à terra. Tire os sapatos. Caminhe sobre a grama, sobre o chão úmido, sobre a areia fria. A terra descarrega o excesso, limpa a eletricidade acumulada das cidades, traz o corpo de volta à frequência base da vida. Sinta o peso dos pés. Sinta a pulsação do solo. Há um pulso ali, invisível, que sempre esteve presente. E é esse pulso que está reensinando o humano a ser humano outra vez. Mas e se tudo isso for apenas coincidência? E se nada estiver mudando? E apenas estivermos cansados? Mesmo assim, o corpo responde. Mesmo assim, algo em você sabe que há uma escolha sendo feita. Agora, neste exato instante. Cada vez que você silencia, cada vez que toca a terra, cada vez que deixa de reagir, uma nova linha de código é gravada dentro de você. Não é metáfora, é adaptação. A consciência está aprendendo a existir em outro padrão. E essa transição não pede fé, pede prática. No fim, a guerra de frequência se vence com gestos simples. Atenção consciente, presença, verdade. E talvez o grande segredo nunca tenha sido lutar contra o antigo, mas deixar de alimentá-lo. O velho mundo não será destruído, ele apenas deixará de ser sustentado. E quando isso acontecer, o novo não precisará nascer. Ele simplesmente aparecerá, como a luz que sempre esteve ali, esperando que alguém tivesse coragem de desligar o ruído. Chegou o momento de integrar tudo. As ideias, as sensações, os sinais, tudo converge para um ponto simples: a prática. A transformação não acontece no pensamento, mas no gesto. O corpo é o campo onde a consciência se manifesta, e é nele que o novo código precisa ser instalado. A cada escolha diária, você define o rumo da sua própria evolução. Não há mais teoria, só vivência. A primeira forma de consolidar essa nova vibração é cuidar do seu campo. Antes de beber água, pare. Segure o copo com as duas mãos e respire profundamente. A água é cristal vivo, memória líquida. Quando você pensa com gratidão e intenção, ela muda. Diga silenciosamente: "Que esta água limpe e reenergize cada célula do meu corpo." E então beba, consciente. É um ato simples, mas poderoso. Uma reprogramação física e energética. Você não está apenas se hidratando, está atualizando sua biologia para a nova frequência da Terra. O segundo passo é lembrar que ninguém atravessa essa transição sozinho. A evolução é coletiva. A velha estrutura isolou, separou, fragmentou. O novo mundo floresce na conexão. Procure os outros. Encontre quem vibra na mesma busca. Observe como se sente após conversar com alguém. Leve ou drenado, expansivo ou esgotado. Essa sensação é o seu novo mapa. Ela aponta para onde a energia flui naturalmente e onde ela se perde. Siga o que o eleva. Evite o que o reduz. É assim que os novos círculos se formam. Pequenas redes de coerência que crescem até se tornarem os alicerces da nova Terra. Imagine por um momento se milhares de pessoas em todos os lugares começassem a fazer o mesmo, desligando o medo, escolhendo o silêncio, tocando o solo, agradecendo pela água, reconectando-se umas às outras. O planeta inteiro vibraria em uma frequência que nenhuma força externa poderia deter. Essa é a revolução silenciosa, não feita de protestos ou rupturas, mas de presença. E agora, o universo coloca diante de você a pergunta final. Você quer continuar sendo o personagem do velho enredo, reagindo ao medo e obedecendo a regras que já não fazem sentido? Ou quer assumir o papel de criador da nova história? Uma história escrita em luz, consciência e liberdade? Você não precisa esperar que o mundo mude. O mundo muda quando você muda. O campo responde à sua decisão, porque sua escolha é uma frequência. Cada vez que você se realinha, um fragmento do novo mundo se acende. Cada respiração consciente é uma ponte entre realidades. Agora é a sua vez de agir. Declare sua escolha. Escreva nos comentários, mesmo que seja anonimamente: "Eu sou a atualização." Não como metáfora, mas como comando. Um chamado direto às suas células. Uma ativação da sua consciência adormecida.
Curta este vídeo se ele o tocou. Deixe seu comentário como um testemunho do seu despertar. E inscreva-se no canal para continuar essa jornada com milhares de outros que, assim como você, estão escolhendo a frequência da nova Terra. A separação já começou. O novo humano está emergindo. A escolha é sua. E o momento é agora. Bem-vindo à sua evolução.